Bom dia, meus irmãos. Convido vocês então para orarmos e levo o seu pensamento a Deus. Começa a adorar a Deus nesse momento, a tua maneira, como tu pode nesse momento, amado. Feche os teus olhos, respira fundo. Agradece ao teu Senhor pela tua vida, pela abundância, pelas descobertas, pelas revelações, até mesmo pelos moldes e dificuldades que Deus permitiu que acontecessem para te transformar nessa pessoa que tu é hoje. E se hoje tu vive dificuldades, creia que são moldes, são fornalhas que vêm para moldar você para o homem que você ainda vai ser, né? O homem e a mulher que você ainda vai se tornar. Pai, nos colocamos na tua presença pedindo que o Senhor nos restaure, nos trate, nos liberte das monções do erro, do pecado, da falta, da falha, de todos os espaços da consciência que são permissivos, que são sempre dispostos a errar, Senhor, que são sempre dispostos a errar segundo os padrões do Espírito, os padrões de Deus. Pai, dá-nos discernimento espiritual para que possamos corrigir nossa rota, Pai, para que possamos aprender, já que no fundo somos incapazes de errar, Pai. Mas que o erro se transforme em aprendizado, Cristo. Que o erro se transforme em nomeação da Tua Palavra, em avanço. Que o erro se transforme em sabedoria, em aprendizado, em oportunidade, em crescimento, Pai. Que o erro se transforme em oportunidade de nos tornarmos mais maduros, mais dispostos a servir, Cristo. Coloco nesse momento a presença na tua presença a casa de cada uma das pessoas que está aqui. Comece a orar pela sua casa, ore pelas pessoas que vivem nessa casa, ore pelos teus filhos, ore pelos teus pais. Eu oro pelos meus pais, pelos meus filhos, eu oro pela minha família, Cristo. Senhor, eu oro pelos animais, com quem tem responsabilidade, para quem também encontre um lar, aqueles que não têm lar, que vivem aqui por perto. Oro pelas pessoas que eu atendo, oro pelos alunos que o Senhor envia, oro pelos pacientes, oro pelos discípulos do Senhor, que o Senhor me dá para cuidar. Oro pelas vidas de cada pessoa que passa na minha vida, Cristo. Eu oro acima de tudo, Pai, para que eu prevaleça em Ti. E para que eu entenda no profundo de mim que eu não preciso te defender, Pai. E que não é esse o propósito da nossa ligação. Amém, Senhor Jesus. A palavra que eu trago hoje, meus irmãos, fala exatamente disso. A palavra que eu trago hoje está em Mateus 26. Mateus 26, versículo 51. Eu gostaria que, se você possível, feche seus olhos, receba essa palavra no profundo de você. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e o golpeou. Golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir para o meu Pai? E mais várias coisas que Jesus fala aqui, mas eu quero ir só até aqui. Só até aqui. Senhor Jesus aqui depois vai falar que se ele quisesse ter se defendido, ele poderia. E se nós cremos no Jesus descrito aqui, com todos os milagres que ele realiza, é porque é possível mesmo, não é? Mas vamos lá, receba essa palavra no fundo da sua alma, deixa ela penetrar profundamente, enquanto eu leio de novo para você. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Então Jesus lhe disse: coloca a espada de volta no lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Respira fundo 2 ou 3 vezes agora. E permita, meu amigo, minha amiga, que essa palavra comece a achar um espaço a se alojar profundamente dentro de você, como um alimento, como um maná no dia de hoje. Permita que essa palavra penetre profundamente também na sua mente, para que a mente receba essa palavra e se torne disponível para ela. Isso. E vai respirando e encontrando um espaço. Muito bem. Essa palavra de sabedoria, essa palavra de profundidade, Senhor, dá-nos discernimento para que possamos diluir, discernir, mastigar e incorporar os elementos contidos aqui, Mestre. Irmãos, essa palavra do Mestre Jesus e tudo mais que o Senhor Jesus diz
fala-nos sobre o distanciamento ou proximidade com o reino dos céus. O reino dos céus enquanto um espaço que o próprio Cristo habitava enquanto estava na terra, um espaço, um existir que estava nele e que ele tanto convidou-nos a buscar. Então o Senhor Jesus, ele é um referencial em tudo que faz e diz a proximidade ao reino dos céus. Então discernir nesse momento o que significa isso, aquele que saca a espada, pela espada perecerá, é essencial até para que a gente comece a entender um pouco mais do nosso lugar no reino dos céus e nessa ligação com o reino dos céus. Veja que pelo critério dos homens, alguém está ferindo, alguém está mexendo numa pessoa que eu amo, a tendência de mim, da minha carne e da sua é que a gente se ponha em defensiva e até é o esperado. É o esperado do mundo que a gente use da violência para proteger as pessoas que a gente ama. E acho que a gente faz bastante isso. Mas veja bem, existe algo aí dentro de você que é um sopro, que é a semelhança de Deus. Esse algo onde o Espírito Santo habita para aqueles que já aceitaram Cristo. Esse algo onde o Espírito Santo habita e que de alguma forma faz com que esse Espírito Santo fale. Isso fala de uma dualidade dentro do ser humano. Porque aquilo bem que quero não faço, mas o mal que quero faço. Como é possível isso? Como é possível que habite o Espírito Santo dentro daquele que crê e é discípulo de Jesus e ao mesmo tempo haja nele vontades que são incondizentes com o Espírito Santo? Que analogia é essa? Que história é essa? E quando Jesus fala de reino dos céus, vocês acham que ele está falando do quê? De um processo exclusivamente vindouro, futurista, que envolve uma coisa celestial e profética e profunda, ou será que ele está falando de um reino onde quem governa dentro da vida das pessoas é o que vem dos céus, e o que vem dos céus é o Espírito Santo? Então veja que dentro dessa dualidade, o reino dos céus, onde quem governa é o Espírito Santo, e você tendo o Espírito Santo dentro de si, a pergunta fica, quem está governando a sua vida, não é? Quem está governando a sua vida? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Então dentro disso, se o reino dos céus é a própria manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, todos estão em unidade e tudo mais, então o reino dos céus está em unidade com Deus, assim como Deus está em unidade com o reino dos céus, e assim como o Espírito Santo está em unidade com Deus, com o reino dos céus, então aquilo de mim que está em unidade com Deus, com o reino dos céus, já está vivendo o reino dos céus, amados. E toda vez que as ações que nós agimos e manifestamos estão em dissonância com o Espírito Santo, estão em dissonância com o reino dos céus, estão em dissonância com Deus, estão em dissonância com Cristo. E aparentemente isso é um processo inevitável. Esse cara que corta a orelha aqui é Pedro, um dos homens mais fiéis a Jesus, que inclusive foi abençoado como pedra. Ele recebe lá uma bênção de Jesus, porque Pedro o reconhece como Cristo. Esse cara aqui é Pedro, amado. Vamos lá, deixa isso penetrar em você, saia dessa soberba, saia dessa ideia de que você sabe tudo, por favor. O ego, amado, o ego é o defensor, o ego é o Pedro. O ego é o Pedro que tenta ficar defendendo o Espírito Santo, que se ofende com tudo que ataca ou que agride o reino dos céus. Mas vamos lá. Jesus está advertindo que se você deixar isso aí governar a sua vida, você vai perecer pela espada, porque aquilo que você faz para defender é feito da mesma substância daquilo que está atacando você. Então quando Jesus diz, olha, você tem que perdoar, ele está falando com qual parte de você? Ele está falando, será que com a parte de você que já está em sintonia, já está em comunhão com o reino dos céus, ou seja, o Espírito Santo que ele deu para viver aí? Ou ele está falando com aquilo de você que ainda resiste ao Espírito Santo? É óbvio que ele está falando com aquilo de você que é carne, que resiste com essa parte dual. Então Deus nos empresta o Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós, e esse é o referencial do reino dos céus, e todo o nosso processo passa em ser de devoção sincera a esse Espírito Santo e ou resistência. E aqui nós estamos falando de Pedro, um dos homens mais fiéis à Bíblia, que se levanta, esquece quem o mestre dele é e tudo que o mestre dele anunciou que viria, mas por tomado de humanidade tenta resistir à dor e ao sofrimento, porque ele sabe naquele momento o que vai acontecer com o mestre dele e aí o que vai ser dele.
Sabe o que vai ser dele sem o mestre dele? É que ou ele vai ter que encontrar esse relacionamento com Deus, ou ele vai morrer e perecer. Então toda vez que aquilo que o Senhor anuncia, tudo aquilo que é um referencial vai embora, ou você vai ter que encontrar essa ligação, esse referencial, ou você vai perder a sua vida. Então, Pedro está desesperado. Vou perder meu mestre, quem vai me dizer o que eu tenho que fazer agora? Quem vai me dizer o que eu tenho que fazer? Então é egóico, é egoísta. Toda vez que o ego está defendendo o reino dos céus, está defendendo porque ele está com medo, ele tem um ganho secundário dentro daquela coisa que ele defende. Então, essa defesa pela espada, ela é inútil, amados. Ela é inútil. E toda vez que ela vier, a gente tem que olhar para isso. A gente não deve validar isso e acreditar que isso é bom. Deus não precisa ser defendido, e aqui está a resposta de Jesus na sequência do versículo. Ele diz o seguinte: ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai que me mandasse nesse momento 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Deus fala para a gente, amados, que tudo deve acontecer. O Senhor Jesus anuncia que até os fios de cabelo estão contados na nossa cabeça. Até os fios de cabelo, amados. Então é muito sério isso. É muito sério isso. Essa é uma palavra muito séria, muito profética, muito profunda. Você precisa deixar isso penetrar dentro de você. Quantas lutas inúteis você está sustentando na sua vida? Quantas lutas inúteis você está levantando espada e guerreando, e você está lutando, na verdade, contra a vontade do próprio Deus, amado. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Por acaso tu não percebe que tu está lutando contra Deus, Pedro? Tu está lutando contra Deus, Pedro. E o teu medo é tanto de ficar sozinho, o teu medo é tanto que tu vai me negar 3 vezes até que o galo cante. O teu medo é tanto, Pedro. Tu tem tanto medo de ficar sozinho, que a hora que tu tiver sem a minha presença para te dizer o que fazer, tu vai ficar perdido. E tu vai me negar, filho. Vai me negar. Então olha o paradigma de como o ego esconde as suas reais intenções e como é importante a gente ser honesto na nossa relação com Deus. Percebeu ali dentro de você que você está levantando a espada, que você está tentando defender Deus, que você está tentando defender o reino. Ou, se você está defendendo o rei, depois, assim que possível, reflita sobre isso. Busque a Deus e se arrependa, amado. Se arrependa. Se arrependa, porque é uma dor desnecessária. É uma dor desnecessária. E todo o processo e o projeto de Deus tem uma ordem, tem um plano e tem uma finalidade. Então eu oro ao Espírito de Deus nesse momento que derrame sobre a vida de cada um daqueles que receberam essa palavra o discernimento espiritual para ir quebrando as correntes, as batalhas, as espadas, Senhor, jogando no fogo isso tudo, para que possamos aprender a ser mansos como o Senhor, dispostos, Pai, mesmo que seja difícil, aprender a abrir mão, Pai, para que possamos permanecer na Tua presença. Porque tudo aquilo que levanta a espada nos afasta de Ti, porque não é a Tua natureza, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade, Pai. Amém. Eu desejo uma boa vida para você, que você viva a boa batalha, mas que a boa batalha é outra. Amada, a boa batalha, ela é completamente sobre você todos os dias estar disposto a perdoar alguém, você todos os dias está disposto a deixar ressentimento, todos os dias você acolher que para estar perto do reino de Deus você vai ter que deixar de fazer coisas, amados, deixar de viver batalhas, porque elas não vão agregar e vão apenas ficar judiando de você e tirando você da presença. Então sim, temos muitas coisas a viver, graças a Deus temos o Espírito de Deus dentro de nós e podemos estar sendo guiados por esse Espírito, para que isso seja a nossa constante, o nosso reino dos céus, a nossa ligação maior. Amém? Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana.